E aí galera, beleza? Vamos começar nosso curso de raciocínio lógico e o tema da nossa primeira aula vão ser as proposições, ok? Proposição que é um excelente tema para a gente começar o nosso curso de raciocínio lógico, já que é a base estrutural de todo estudo de raciocínio lógico, certo? Proposição está para o raciocínio lógico, assim como os números estão para a matemática, correto? Então, vamos fundamentar bem o conceito de proposição. Olha só, toda proposição, na verdade, é uma sentença declarativa, ok? Essa palavra sentença vai ser bem interessante, ela vai aparecer muito em questões de concurso público, tá? Lembrando, além de ser um elemento estrutural, já existem várias questões de concurso só abordando o conceito de proposição, tá? Então vamos lá. Sentença declarativa, oração declarativa, frase declarativa, né? Toda sentença declarativa em que cabe o julgamento verdadeiro ou falso no final é um caso de proposição, correto? Agora uma coisa bem interessante, ó, gente, nem toda sentença é uma proposição, o contrário vale, toda proposição é uma sentença. Então o que vai acontecer? Em muitas questões de concurso vão vir várias orações, né? Vão vir várias sentenças e você vai ter que determinar quais são proposições e quais não são proposições, tá bom? E para auxiliar, tá, essas definições, nós vamos usar dois princípios, o princípio do terceiro excluído e o princípio da não contradição. Gente, o princípio do terceiro excluído é o seguinte, ou é verdadeiro ou falso, não tem uma terceira opção. E o princípio da não contradição é exatamente o fato de que ou é verdadeiro ou é falso, tá? Não pode acontecer de ter os dois julgamentos ao mesmo tempo. Princípio do terceiro excluído e princípio da não contradição. Exemplo clássico de proposição. Pelé marcou seu 1000º gol em 1969. Professor, mas eu não sei em que ano exatamente ele marcou. Isso vai comprometer o meu julgamento? Não. Essa aula é de raciocínio lógico. Essa aula não é de atualidade. Mas você sabe com certeza que a resposta... Desculpa, a resposta não. O julgamento dessa oração ou é verdadeiro ou é falso. Independente de você saber se é verdadeiro ou falso ou não. Ok? Ou seja, gente... O terceiro excluído, né? O princípio do terceiro excluído é obedecido nessa oração aqui e o princípio da não contradição também. Você sabe que só existem duas opções de respostas, ou é uma ou é a outra, tudo bem? Então os princípios estão sendo definidos aí, estão sendo obedecidos. Então vamos lá. Pegamos um caso então clássico de proposição. Vamos pegar agora exemplos que não são proposições. São três casos que eu vou ilustrar aqui para a gente trabalhar. Sentença aberta, as interrogativas, exclamativas e imperativas e as autorreferentes, correto? Todas elas são muito batidas em questões de concurso. Vamos começar pela sentença aberta. Gente, esse exemplo clássico de proposição, ele vai derivar os outros exemplos que eu vou colocar aqui. Então vamos começar por esse aqui da sentença aberta. Ele marcou 1000 gols. Você percebeu que a gente está colocando uma variável aí? Gente... Quando você coloca uma variável em relação à frase, em que você não define o teu sujeito, você tem que tomar cuidado, porque provavelmente vai cair no caso de sentença aberta. Isso pode acontecer com linguagens matemáticas do tipo x é maior do que 7, ok? Você pode dizer que isso aqui é uma proposição? Não, porque você não sabe a variável x. Se você tivesse colocado 9 é maior que 7, aí tudo bem, aí você pode dizer que é uma proposição. Você sabe que cabe um julgamento verdadeiro ou falso. Nesse caso, matematicamente, é um julgamento verdadeiro, certo? Agora, no momento em que você coloca uma variável, você cai num caso de sentença aberta. Não é uma proposição. Nesse caso aqui, com linguagem matemática, e nesse caso aqui, através desse pronome aqui, você caiu no caso de sentença aberta. Você colocou variáveis não definidas, logo não tem como você definir isso como proposição, correto? Vamos lá. Segundo caso clássico de questões de concurso. As interrogativas, as exclamativas e imperativas. Vamos botar exemplo para três caras. Vamos botar uns 3 exemplos aí, tá? Para cada uma delas. Gente, toda pergunta não pode ser proposição. Olha o exemplo aqui. Pelé marcou mais de 1000 gols? Você pode julgar verdadeiro ou falso com uma pergunta? Não. São casos de não proposição. Outro exemplo, se você botar assim, por exemplo, Pelé é sensacional, também não cabe o julgamento verdadeiro ou falso. Exemplo também de não proposição.
E se você fizer uma frase, por exemplo, imperativa, do tipo Pelé, marque 1000 gols, também é um caso de não proposição. Esses 3 casos aqui, gente, não cabe o julgamento verdadeiro ou falso, logo não são proposições, ok? Então nós vimos aqui casos de sentença abertas, basicamente quando você tem variáveis não definidas, ok? Quando você tem orações como perguntas, exclamações ou simplesmente frases imperativas, esses casos também são casos de não proposições. E outro caso clássico de concurso público são as autorreferentes, ok? Gente, as autorreferentes, toda frase na verdade que faz uma referência a si próprio, provavelmente vai cair no caso de contradição. Opa, não obedece esse princípio aqui. Vamos pensar nesse caso, ó, olha aqui. Olha essa sentença, olha essa frase, olha essa oração que eu coloquei aqui. Esta sentença é falsa. Vocês concordam que existe uma contradição aqui? Gente, quando você lê essa frase, você percebe, na verdade, que ela cai numa contradição. Porque se essa sentença realmente for falsa, essa frase é verdadeira. Olha a contradição aparecendo aqui, correto? Então você tem que tomar muito cuidado. Esses 3 casos que eu coloquei aqui para vocês, eles são corriqueiros em questões de concurso, tá? São exemplos que aparecem muito, as sentenças abertas, as interrogativas, exclamativas, imperativas e os casos de autorreferências, ok? Você tem que tomar muito cuidado com isso. Em todos esses casos nós temos o quê? Não proposição, tudo bem? Então vamos lá. Para a gente poder entrar nos exercícios, vamos só falar aqui das proposições compostas, tá? A gente vem trabalhando proposições simples, no caso aqui, por exemplo, João é médico, tá? Cabe o julgamento verdadeiro ou falso, é uma proposição simples, tá? Agora, pode acontecer do tipo, João é médico e Pedro é dentista. Galera, a gente vai ver, na verdade, que o que liga, na verdade, 2 proposições são os conectivos, que vão ser muito importantes para o nosso estudo de raciocínio lógico, daqui para frente. Agora, o importante aqui é a gente perceber que vão aparecer em algumas questões mais de uma proposição na frase. Então pode acontecer até 3 proposições, enfim. Então, na verdade, nesse caso aqui nós temos 2 proposições de uma mesma frase ligadas por um conectivo. Então pode acontecer de cair em questões com proposições simples ou algumas frases com proposições compostas, beleza? Vamos lá para os exercícios. A frase dentro destas aspas é uma mentira. Bem, galera, essa sentença, na verdade, ela é autorreferente. E a gente viu que todas as frases autorreferentes são problemáticas. Elas caem numa contradição. Logo, nós não temos uma proposição aí, correto? Até porque, se essa frase dentro das aspas for mentira mesmo, essa frase inteira é verdadeira. Essa sentença vai ser verdadeira. Existe uma contradição. Logo, a primeira não é proposição, correto? A segunda diz, a expressão x mais y é positiva. Sentença aberta, não é proposição. A variável x, a variável y não deixa a gente determinar se realmente esse resultado vai ser positivo. Sentença aberta, também não temos proposição. Terceira, o valor raiz de 4 mais 3 é igual a 7. Cabe o julgamento verdadeiro ou falso nesse caso, certo? Matematicamente, inclusive, o resultado é falso, ok? O julgamento é falso, mas cabe verdadeiro ou falso. Logo, nós temos uma proposição na 3. Quarta frase. Pelé marcou 10 gols para a seleção brasileira. Cabe o julgamento verdadeiro ou falso? Cabe. Não interessa se é verdadeiro ou se é falso, mas cabe esse julgamento. Logo, a quarta também é uma proposição. E a última, o que é isto? Isso, na verdade, é uma frase interrogativa, ok? Isso é uma pergunta. Logo, também não temos proposição nesse caso. Lembrando sempre, perguntas nunca são proposições. Ou seja, galera,
questão da CESP de certo ou errado. No enunciado ele diz que tem 3 proposições, nós só achamos 2, correto? A terceira e a quarta. Logo, a resposta dessa questão vai ser o quê? Errado, ok? Vamos lá, para a segunda questão. Uma outra questão da CESP, ok? Certo ou errado? Bem, entre as frases apresentadas a seguir, identificadas por letras de A a E, apenas 2 são proposições, ok? Vamos verificar se essa afirmação é certo ou errado. Primeiro item, né? Letra A. Pedro é marceneiro e Francisco é pedreiro. Gente, nós temos aí uma proposição composta, ok? Cabe o julgamento verdadeiro ou falso, logo, essa primeira é uma proposição. Segunda, Adriana, você vai para o exterior nessas férias? Pergunta nunca é proposição. Então, a primeira é proposição e essa segunda não é. Letra C, que jogador fenomenal. Galera, frase exclamativa, todas as frases exclamativas nunca são proposições, ok? Letra D, todos os presidentes foram homens honrados. Cabe um julgamento verdadeiro ou falso? Nesse caso, cabe. Embora essa frase tenha criado até uma certa polêmica, né? Algumas pessoas não consideravam ela proposição, mas a banca da CESP considerou sim isso uma proposição. Cabe o julgamento verdadeiro ou falso. Logo, é um caso de proposição. E letra E, não deixe de resolver a prova com a devida atenção. Frase imperativa. As frases imperativas nunca são proposições. Então nós temos aí a letra A como proposição, correto? A letra B não, a letra C não, a letra D como proposição e a letra E não, ou seja, 2 proposições. Foi o que ele falou lá no enunciado, né? Apenas 2 são proposições? Sim, logo o julgamento final dessa questão é certo. Questão 3. Outra questão da CESP, de certo ou errado, tá? Considere a seguinte lista de sentenças. Primeira, qual é o nome pela qual é conhecido o Ministério das Relações Exteriores? Opa, pergunta não é proposição. Segunda, o Palácio do Itamaraty, em Brasília, é uma bela construção do século XIX. Cabe o julgamento verdadeiro ou falso? Cabe. Logo, a segunda é uma proposição. Terceira, as quantidades de embaixadas e consulados gerais que o Itamaraty possui são respectivamente X e Y. Sentença aberta, não é proposição. Quarta, o Barão de Rio Branco foi um diplomata notável. Cabe o julgamento verdadeiro ou falso? Cabe. Logo, nós temos uma proposição. Ou seja, a primeira não, a segunda é, a terceira não e a quarta é 2. Então vamos ler o que a questão fala. Nessa situação é correto afirmar que entre as sentenças acima, apenas uma delas não é proposição. Não, errado. 2 não são proposições. Logo, a resposta dessa questão é errado. E quarta questão. Outra questão da CESP, ok? Na sequência de frases abaixo, há 3 proposições. Vamos verificar se isso realmente acontece. Quantos tribunais regionais do trabalho há na região sudeste do Brasil? Pergunta, não é proposição. Próxima. O TRT do Espírito Santo lançou edital para o preenchimento de 200 vagas. Cabe o julgamento tranquilo, né, de verdadeiro ou falso, ok? Ou seja, proposição. Terceira, se o candidato estudar muito, então ele será aprovado para o concurso do TRT do Espírito Santo. Nós temos aí um caso de proposição composta, certo? Se, então, ok? Então, se o candidato estudar muito é uma proposição, então ele será aprovado para o concurso. Ele será aprovado para o concurso é uma outra proposição, certo? Ao final, existe sim a possibilidade de julgamento verdadeiro ou falso, logo nós temos uma proposição aí.
E por último, indivíduo com 50 anos de idade ou mais não poderá se inscrever no concurso do TRT. Olha que interessante, gente. Muita gente considerou que isso não era uma proposição. Achava que era uma sentença aberta por causa da palavra indivíduo. Mas cuidado, você não pode ficar mecanizado a isso, ok? Nesse caso, o conceito, a palavra indivíduo, na verdade, não gera uma variável, ok? É porque, na verdade, essa palavra indivíduo é para generalizar tanto o homem quanto a mulher, certo? Então, nesse caso, nós temos sim um caso de proposição. Cabe um julgamento verdadeiro ou falso, ok? No edital, todas as pessoas acima de 50 anos não podem se inscrever. Logo, cabe sim um julgamento verdadeiro ou falso, logo nós temos uma proposição. Ou seja, a questão fala em 3 proposições, certo? E nós chegamos à conclusão que nós temos o quê? A primeira que não é, a segunda é a proposição, a terceira é, a quarta é. Então tá certo. A resposta desse problema é o quê? Certo.